E agora passamos para o tema que tem marcado a atualidade. O impacto do coronavírus tem vindo a aumentar em Portugal ao longo dos últimos dias. E para percebermos de forma mais concreta qual é a situação na Zona Centro, tenho comigo o delegado regional de saúde, Dr. João Pedro Pimentel, e o adjunto, Dr. Eugênio Cordeiro, da Administração Regional de Saúde do Centro. Boa noite e, antes de mais, obrigada por estarem presentes aqui hoje. Qual é que é a situação atual na região do Centro e tem havido muitos casos suspeitos? Muito obrigado, boa noite. Antes de mais, de facto, agradecer o convite que fizeram ao Departamento de Saúde Pública, na minha pessoa e do Dr. Eugênio, para, com gosto, estar aqui a esclarecer algumas das questões que, como disseram, fazem a atualidade. Em relação à região Centro, o impacto desta epidemia, e se quisermos quantificar em números, nós já registámos 5 casos confirmados de coronavírus. Olhando para os últimos números, apontavam para um total de casos em Portugal de 62 casos. Tivemos um recrudescimento nos últimos dias dos casos da região Centro, tivemos um primeiro caso nos primeiros dias em que foram confirmados em Portugal os primeiros casos, e nos últimos 2 dias a região Centro tem de facto assistido a um crescente de casos que, neste caso, como lhe disse há pouco, se quantificam em 5. Okay. Para além desses 5 casos, dizer que no âmbito da tentativa de controle, estamos naquela fase, como vocês devem ter ouvido falar, de contenção do coronavírus. Nesse âmbito, e tendo em conta todas as medidas de saúde pública, foram já confirmados como casos suspeitos, que depois não se confirmaram como casos diagnosticados. Como sabem, o diagnóstico do coronavírus, da infecção Covid, é feita, a confirmação é absolutamente por laboratório, nesta fase, exige a confirmação laboratorial e, como dizia, temos 5 casos confirmados e devemos ter tido cerca de, até ao momento, entre 70 a 80 casos suspeitos, que depois do estudo analítico não foram confirmados. Nós temos vindo, de facto, no último mês, a ocorrência desta epidemia na China, desde o início do ano, permitiu que a Europa, e Portugal não foi exceção, pudesse preparar as suas estruturas de saúde para o combate à epidemia, e essa preparação exige, para além de todos os requisitos que são feitos em termos de unidades de saúde, preparar os centros de saúde, preparar os hospitais, preparar as unidades hospitalares, existe também um tipo de preparação da população. Isto é, hoje não é possível lutar programadamente, incisivamente, com rigor, sem, de facto, o envolvimento da comunidade. E, portanto, hão de ter visto e assistido e presenciado a um conjunto de divulgação de informação, para além daquela que, como disse há pouco, diz respeito aos centros, às unidades de saúde, com vista à sua preparação. De facto, houve uma tentativa de envolver a comunidade através da divulgação ampla daquelas medidas preventivas para o coronavírus. Muitas dessas medidas, que são, como sabem, medidas comuns a outros processos semelhantes, depois podemos falar nisso mais à frente, mas, de facto, aquilo que se fez nos últimos 2 meses foi, de facto, junto da população, levar ao seu envolvimento numa perspectiva de prevenção. Isto é, foram divulgadas aquelas normas clássicas de etiqueta respiratória, que sabemos bem quais são, aquelas normas da etiqueta respiratória, volto a insistir, que têm a ver com a maneira como se tosse, como devemos tossir, como devemos espirrar. Isto tem tudo a ver com como é que a doença se transmite, e a doença transmite-se pelas nossas gotículas que saem através da saliva, quando falamos, quando tossimos, quando espirramos. Depois, outra área importante das medidas dirigidas à população, e que fazemos ainda apelo para que elas, em qualquer fase desta epidemia, estas medidas básicas da etiqueta respiratória e da lavagem de mãos, e para além do divulgar a necessidade das pessoas lavarem as mãos como um fator absolutamente essencial para a prevenção desta e de outras epidemias,
houve também um grande esforço em ensinar as pessoas a lavar as mãos. Lavar as mãos é um ato que parece muito simples, mas se não obedecer a determinados requisitos, pode deixar em nós uma falsa sensação que temos as mãos lavadas e não temos as mãos lavadas. E, portanto, deixava esta nota que ao longo destes 2 meses houve a ideia da necessidade de divulgar toda esta informação, aquela que, e depois toda a outra informação foi feita, informação especial para os vários setores da sociedade, para as empresas, no âmbito da saúde do trabalho, para as viagens, para as pessoas que viajam ou em avião ou por outros meios de transporte marítimos. Portanto, houve um conjunto de divulgação no sentido de levar a que a população se apropriasse de ideias e de conceitos corretos no sentido da prevenção, e tentei falar em 2 ou 3 normas absolutamente essenciais. Como lhe disse, estamos na fase de contenção, são feitas um conjunto de medidas, a estrutura organizativa e o modus faciendi, como as unidades de saúde e os serviços de saúde atuam nesta altura, tem uma determinada estratégia, e se não, de facto, não se conseguir conter a epidemia nestes números, nós hoje temos 62 casos, como sabe, como já falámos a nível nacional, de 4 na região centro, volto a dizer, se nós não contivermos, de facto, nesta fase, o maior número de casos possíveis, passamos a outra fase, que depois falaremos mais à frente, que é a fase da mitigação. Agora, de facto, deixar a nota que esta epidemia, a nota que queríamos também deixar nesta primeira fase da nossa conversa é que esta epidemia exige o máximo de envolvimento comunitário, o máximo de trabalho entre os serviços de saúde, as autarquias, as empresas, no sentido de que estamos, de facto, perante uma epidemia que pode ser grave, mas, simultaneamente, a este empenhamento, a este envolvimento, a esta mobilização que deverá existir, há também que, do outro lado, apontar para que não criemos aqui um alarme, um alarmismo que nos tolhe a inteligência e os procedimentos corretos que devemos instituir. A medida da Universidade de Coimbra em suspender as atividades letivas presenciais é correta? Posso responder? Boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. A medida da Universidade de Coimbra insere-se na solidariedade que toda a sociedade deve ter em relação ao combate a esta doença, porque isto é uma ameaça à saúde pública e, como sabe, não há tratamento específico nem vacina, que a vacina é a arma ideal para o combate a doenças provocadas por vírus. Poderá haver mais tarde, se conseguir fazer, mas neste momento não há. E por isso se apela à compreensão e à colaboração de toda a gente na medida do seu perfil, da sua capacidade, desde o cidadão individual às organizações. A medida da Universidade de Coimbra, uma vez que tem capacidade de fazer ensino à distância e com isso não prejudica muito ou não prejudica os estudantes, sim, é uma medida que evita que haja agrupamento de massas de pessoas, de reuniões. O vírus só se transmite de pessoa a pessoa. Agora, o que interessa é a transmissão de pessoa a pessoa. Ele passou a barreira de espécies, passou do reino animal para o reino humano e para a espécie humana, e agora, se ele não encontrar uma pessoa a quem se transmitir, não se transmite. Por isso, todas estas medidas de afastamento social têm como objetivo impedir a transmissão do vírus. Pode-se perguntar ou questionar da extemporaneidade do fecho, se foi cedo, se foi tarde. Antes cedo do que tarde. E ninguém sabe qual é a altura ideal. Esta medida, como é muito difícil, eu diria que é impossível, conter a passagem à fase seguinte, ou seja, uma epidemia começa por o first case, o primeiro caso, os casos agrupados, ou clusters, são os 3 Cs, e depois a community transmission, ou seja, a transmissão na comunidade. Nós estamos num limbo entre casos agrupados que já temos e é fatal que aconteça a transmissão comunitária. Quanto mais rarefeita estiver a comunidade, menor probabilidade de passagem do vírus.
é virtualmente impossível qualquer sociedade conseguir, ou seria a primeira vez na história que se conseguia uma fase de contenção absoluta e com poucos casos. No entanto, com a cooperação de toda a sociedade, e já posso explicar um pouco mais o que é que quero dizer com isto, porque só os médicos não chegam, consegue-se reduzir o número de pessoas atingidas e diminuir a velocidade de transmissão. E diminuindo a velocidade de transmissão, dá-se uma oportunidade aos serviços de saúde de poderem responder melhor, porque têm menos acúmulo de casos diários, menos frequência, porque os serviços ficam saturados se a epidemia surgir num curto espaço de tempo. Isto é o nosso objetivo e a nossa luta. E depois precisamos da cooperação das pessoas para evitarem aglomerados, terem aqueles cuidados de higiene, que o Dr. João Pedro falou, muito atenção aos sinais e sintomas precoces de doença respiratória, que basicamente aqui o que interessa é tosse, febre, tosse, dificuldade respiratória. Mas as pessoas também não devem entrar em ansiedade por isso. Claro. Por isso, cada pessoa que fique informada, que possa ser um veículo de transmissão e de informação às pessoas que não estão. E apesar de haver algumas fake news, eu creio, ando pouco nas redes sociais, mas aquilo que eu vou apercebendo, há muita boa informação. Porque eu, sem querer, não fiz nada, entra-me aqui no telemóvel a informação correta, com base na OMS, etc. A OMS tem sido extraordinária nas mensagens que passa. Então, para além das medidas de higiene, das quais a higiene das mãos é a mais importante, e a etiqueta respiratória, porque o vírus transmite-se por gotículas e fluidos nasais ou saliva. Então, transmite-se a 1,5 m, cerca de 1,5 m. Se a pessoa que está com esses sintomas quando tiver, tendo essa etiqueta respiratória, e se começar a ter febre, como eu disse, tosse, dificuldade respiratória, mas o primeiro sinal deve ficar em casa e telefonar para os serviços de saúde. Como tem havido uma grande afluência de chamadas, há dificuldade por vezes em ser atendido, mas há sempre o delegado de saúde ou o seu médico em quem deve ser recorrer e sobretudo ler a informação que tem saído, porque a informação é absolutamente correta. Quem souber e puder também pode ler a do OMS, do SDC. E gostava de deixar aqui uma outra ideia, e para não monopolizar agora a discussão há muito tempo, é que o uso de máscaras, que nós vemos muito nos países orientais, que estão habituados a ter esse tipo de comportamento, e em Portugal vê-se pouco, sobretudo em doentes como por exemplo com a tuberculose, quando estão em fase bacilífera, que se chama, que estão a infectar, que hoje em dia com as terapêuticas são poucos dias. De resto, não há praticamente outra indicação. Então as máscaras são usadas para contenção na fonte. O que é que isto quer dizer? Para evitar que a pessoa que está infectada infecte os outros. Seja com coronavírus, seja com gripe, seja com o que for. E quem é que usa mais? Usam os profissionais de saúde, porque só expor ao risco um estomatologista, um médico de medicina geral e familiar que faça uma consulta em que não tem procedimentos invasivos, está mais defendido, não precisa ter tantos equipamentos de proteção individual, mas pode usar a máscara se assim achar que está a correr esse risco. Um oftalmologista, que deve usar a viseira, etc. As pessoas saudáveis, na rua, não devem usar a máscara, porque não têm interesse, porque eles não estão com sintomas, não vão conter nada e não vão evitar a sua contaminação. Primeiro porque está provado que é pouco usado como uma barreira de impedimento da entrada do vírus, é pouco eficaz, pouco efetivo. E por outro lado, a máscara suada, em que se mexem as mãos, em que fica umedecida, deixa de ser eficaz e passa a ser pior ainda, porque retém os vírus e o que calha na máscara. Portanto, a máscara não está indicada para pessoas saudáveis. Sim. O que está indicado para pessoas saudáveis é afastamento, evitar agrupamentos, evitar beijinhos, evitar apertos de mão, estar a conversar face a face a uma distância tão curta que permita a passagem de gotículas. Isto, como em regra geral, é ótimo. E depois, na medida do possível, evitar agrupamentos, festas, etc. Porque o nosso receio, e se nós olharmos para os outros países, já vemos a Espanha com muito mais casos, cada país vai ter a velocidade de conseguir travar a velocidade, não vai conseguir parar a produção da epidemia, vai depender da nossa capacidade, porque o comportamento do vírus é o mesmo. E, portanto,
o que eu estou aqui a dizer hoje, como o fecho das faculdades, pode parecer que foi uma medida cedo demais, mas nós também temos, é um equilíbrio difícil dizer qual é o momento certo. Agora, se nós somos homens da saúde preventiva, temos que atuar antes, porque já sabemos que vai haver prejuízos. É melhor evitá-los desta forma, vai haver prejuízos económicos, etc., mas eles vão existir na mesma de qualquer forma. E se tivermos menos pessoas atingidas, se tivermos melhor resposta dos cuidados de saúde, é ótimo. E diga-me só mais uma coisa. Considera que isto pode ter criado algum tipo de alarme entre a comunidade académica? Queres que responda? Não, a medida em si que possa ter... Não, sim. Me parece-me que o que esteve na gênese da tomada de decisão foi uma preocupação absolutamente legítima, que terá sido bem explicada, não é? Com informação, pedagogicamente explicada, e parece-me que de facto não... corremos sempre o risco de pensar que eventualmente medidas deste tipo podem criar alguma como disse, algum alarme, digamos assim, sim. Mas parece-me que não. Eu penso que, independentemente de podermos questionar o tempo em que a medida foi tomada, é uma medida que me parece legítima, aliás, legítima é com certeza, assente numa precaução e numa preocupação, princípios básicos da saúde pública, a precaução, a cautela, a proteção, sim. E parece-me que foi nesse sentido. Podemos sempre discutir. Há uma coisa que eu também me parece que era importante deixar aqui. Eu acho que para a maioria das pessoas, nós tivemos já várias epidemias que nunca tiveram a dimensão desta. Já tivemos outras epidemias, sim. No Médio Oriente, na China, tivemos a ameaça em 2009 de uma verdadeira pandemia da gripe, mas eu acho que para a generalidade da população, desde os mais jovens aos mais idosos, passando naturalmente para a comunidade médica e de saúde, estamos a viver um momento novo, um momento difícil, novo, e que também traz em si alguma discussão no acerto das medidas, da simultaneidade das medidas, porque de facto nós estamos todos os dias, no fundo o que se está a fazer, as instituições, mas particularmente os serviços de saúde, é a avaliação do risco. Vale a pena tomar uma medida restritiva, sendo que, como disse o Dr. Eugénio, ao tomarmos essa medida restritiva, estamos de facto a criar condições para que haja menos aglomerados populacionais e com isso evitar a transmissão da doença e a velocidade da transmissão da doença, que tem grande efeito não só para a saúde das populações, não é? Evitar a transmissão, mas também, como disse o Dr. Eugénio, para os serviços de saúde, que se tiverem uma chegada mais prolongada dos utentes, estão em melhores capacidades em melhor capacidade de fazer essa resposta. E, portanto, eu acho que nós estamos aqui a viver um tempo novo, mesmo para os médicos de saúde pública, para as unidades de saúde pública, para na generalidade dos profissionais de saúde e dos seus responsáveis, um tempo novo que exige medidas novas, no sentido de que têm que ter muita acutilância, mas que têm que ser lançadas no momento próprio. E de facto, eu acho que avaliar o risco de determinar medidas, sendo que há sempre o risco de paralisar uma sociedade que também não se deseja. E temos que fazer aqui, nos próximos dias, os responsáveis, uma gestão do risco, mas de facto, sempre como objetivo último, fazer a salvaguarda das vidas humanas. Há outra questão que me parece muito, muito importante. Eu penso que os portugueses têm dado provas nesse sentido, no combate e no controle a esta epidemia. Há uma área de que ainda não falámos, que é a seguinte: quando se identificam pessoas doentes ou quando se diagnostica a doença em certas pessoas, depois nós temos que fazer a identificação dos contactos, que são as pessoas que vivem mais intimamente, os colegas de trabalho, das empresas, os colegas as pessoas com quem se contactou em eventos, sem os conhecermos, e essa identificação desses contactos é fundamental para quebrar a cadeia de transmissão. E o apelo que se faz aqui é que depois essa identificação, que é feita pelos médicos de saúde pública, pelos delegados de saúde, que de facto identificam, sabem quem esteve com quem, ou pelo menos tentam saber que tipo de contactos teve, e depois, junto dessas populações
próximas das pessoas doentes, daquilo que nós chamamos em saúde pública os contactos, tem que lhes propor um conjunto de medidas que vão desde o isolamento profilático em casa a uma vigilância mais passiva, em que a proatividade passa para a pessoa que toma em si a responsabilidade de vigiar o seu estado de saúde, como disse o Dr. Eugénio, de detectar precocemente sinais de febre, tosse ou dificuldade respiratória e os comunica ao seu delegado de saúde. E a ideia que temos é que estas medidas que são propostas às pessoas que foram identificadas como tendo contactado, convivido com os doentes, são medidas que têm muita importância e que nós apelamos para que sejam de facto cumpridas pela população. Se o médico de saúde pública identificou pessoas que contactaram doenças e propôs um conjunto de contactos, que pode ser, por exemplo, o senhor fica em casa, 2 vezes por dia vou telefonar-lhe, consoante a acuidade de 1 a 2 vezes por dia, vou-lhe telefonar, o senhor vai fazer o favor de medir a febre, de determinar a sua temperatura 2 vezes por dia, vai-me 2 vezes por dia dizer se se sente bem, etc. Se for uma vigilância ativa, é o médico de saúde pública que toma esta iniciativa. Se for uma vigilância mais passiva, determinada por um conjunto de circunstâncias, é o contacto que deve ser mais proativo, no sentido de reportar ao médico quando houver alguma alteração ao seu estado de saúde. E o apelo que se faz aqui é que estas medidas que são propostas aos contactos dos doentes sejam efetivamente cumpridas. É uma medida importantíssima para quebrar a cadeia de transmissão, que de facto as pessoas que eventualmente tenham contactado com casos aceitem e têm aceitado. Nós temos pessoas já, como temos alguns casos, como disse, temos pessoas já a fazer isolamento profilático, a contactar com os médicos de saúde pública diariamente para reportarem o seu estado de saúde. Portanto, também aqui o envolvimento da comunidade é fundamental e dos cidadãos. Aqui é até quase um gesto de cidadania, porque quando nós, com os nossos hábitos e procedimentos, nos prejudicamos a nós, é uma questão que pode ser discutida, mas estamos-nos a prejudicar a nós. Quando o nosso comportamento prejudica as terceiras pessoas, é muito, muito importante que a pessoa saiba que se não está a ter comportamentos saudáveis, estilos de vida, neste caso mais comportamentos, está a lesar a saúde de terceiros. E é este sentimento de cidadania que nós também temos que assumir ao de facto cumprir estas medidas, que são medidas de saúde pública. Mais outra questão, foi assinalado que os estudantes nas últimas noites têm frequentado, aliás, muitos bares e cafés aqui em Coimbra. Até que ponto é que a Câmara Municipal deveria atuar para evitar esses ajuntamentos? A questão da proibição ou não dos aglomerados depende da análise de risco. A análise de risco, o que é que significa? É tentar calcular a probabilidade de ocorrência da contaminação. Nós temos 62 casos em Portugal, parece, atualmente. Se fizer a probabilidade em relação, tendo em consideração que se têm feito muitos testes, tem-se feito uma procura intensiva, vamos acreditar que não há mais casos conhecidos e que será de facto o número real. Se dividir por 10 milhões, o risco é pouquíssimo. Claro. Mas estamos numa fase em que vai passar para vai passar fatalmente para um aumento do número de casos. Então o risco aumenta. E depois, a partir do momento em que nós não temos noção das cadeias de transmissão, porque se nos casos iniciais sabíamos que houve um caso importado, que foi detectado e a quem transmitiu e conseguimos isolar, cada vez esse trabalho é mais difícil. Continuamos sempre a fazê-lo até ao limite das nossas possibilidades de exaustão, mas em qualquer desses eventos pode aparecer alguém que esteja contaminado. Neste momento, a circulação de pessoas saudáveis é permitida, não está proibida nem é recomendável, como vê. Essas situações, quando envolvem a vinda de pessoas de zonas de risco, sabemos que hoje a Itália toda, o país é uma zona de risco de proveniência, se vierem participar nesses eventos, por exemplo, organizadores, artistas, participantes que estejam inscritos, que a gente sabe que vêm dessas zonas de risco, damos o nosso parecer que não deve ser efetuado. Quando é uma questão local, ainda se vão permitindo, consoante a análise de risco que nos permita
concluir por isso. Cada vez é mais difícil garantir 100% nunca se pode, o risco zero não existe, há sempre um risco de haver alguma coisa. Mas também temos que ser razoáveis, também sabemos que há prejuízos económicos, mas também se não fizermos nada sabemos que fatalmente haverá prejuízos e muito maiores. Portanto, essas decisões de encerramento, quando pertencem à Câmara Municipal, é uma responsabilidade de toda a sociedade, de todos os setores. Tem-nos pedido muitas informações sobre isso. Há uma orientação da Direção-Geral de Saúde que, de facto, ajuda a analisar a questão do risco. Nós já permitimos algumas, quando nos pediram o parecer. E, por exemplo, em Montemor permitimos estávamos numa fase ainda mais precoce, havia menos casos, e havia um evento que não trazia pessoas que se soubesse previamente que tinham zonas de risco e a circulação de pessoas saudáveis não é livre. E hoje, por exemplo, já damos o parecer que devia encerrar antes do fim de semana, que já vai juntar muita gente e a situação está a ficar mais difícil. Portanto, isso vai ser visto a par e passo, mas provavelmente vamos assistir cada vez mais a maior proibição, que não depende de nós, nós damos o parecer, mas a diminuição desses eventos, provavelmente podemos chegar à altura em que se aconselhem as pessoas mesmo a não frequentar e não a ver. Nós estamos nessa fase, mas como lhe disse, é muito difícil de usar o momento certo e cada vez estamos mais rigorosos nesse parecer quando nos é pedido. Há instituições que por si só e por acordo das partes decidem, como fez a Universidade, como fazem as escolas, etc. E nós não temos, há liberdade para isso ser feito, é de acordo entre as partes, não temos nada a intervir. Falou na Câmara Municipal porque suponho que está a pensar que a Câmara é que permite dar as licenças. Sim, exato. Mas isto é um processo que não é só da responsabilidade da Câmara. A Câmara deve reunir-se e tem assim acontecido. Já fomos a reuniões das câmaras municipais, da CIMA, a Comissão Intermunicipal, precisamente para discutir e para dar e para explicar e informar porque é que alguns eventos se podem realizar, outros não podem, e cada vez a malha está mais apertada, porque também temos a noção de que este grande esforço, se nós fôssemos capazes de evitar a aglomeração de pessoas durante um mês completa, que é uma coisa utópica, o vírus não tinha para onde se passar, tinha que acabar. Portanto, nesse sentido, a rarefação é a condição mais importante das pessoas não frequentarem. Portanto, é sempre um bom senso não participar agora em eventos onde haja... o ideal é estar sozinho nesta fase. Sozinho, entendeu? Sim. Só gostava de dizer outra coisa diga. Que me passou pela cabeça, é que eu gostava muito que a comunidade universitária, a começar pelos alunos de medicina, e por isso saúde esta iniciativa, fossem difusores da informação correta, porque eles têm capacidade para absorver a informação que o público em geral não tem. E acorre muita gente aos serviços de saúde pela ansiedade e só vão prejudicar e vão se infectar eles próprios, porque se uma pessoa tem febre, se tem estes sintomas, deve aguardar calmamente em casa e mesmo que tenha dificuldade em ligar para a linha de saúde pública, tem que ver como é que está. Já todos sabemos que não se deve ir a correr com temperatura, já em condições normais. Então, se conseguir estar de uma forma normal, hidratada, combatendo a febre e com isso confortável, não vai a correr, espera que seja atendida, nem que demore um dia, desde que esteja em condições aceitáveis, como a gente faz quando tem uma constipação, etc. E quando for, tentar sempre não ir sem avisar. Se em último caso for no seu transporte próprio, parar do lado de fora do hospital e, se for acompanhado, ir alguém que vá dizer, ou se for o próprio, porque vai sozinho, tentar dizer que suspeita que está com sintomas respiratórios, para no hospital ser dirigido para um circuito reservado para não infectar o hospital. Como viram, já há tendas no Hospital Santa Maria em São João, no Porto, e outros países têm feito o mesmo, quando houver muita gente com sintomas respiratórios, precisamente para tentar preservar o mais possível, porque há outros doentes no hospital que precisam ser atendidos e não queremos pôr em risco nem os profissionais, porque se não tiver os profissionais também não temos quem atenda os doentes. Mais as iniciativas deste género com a comunidade universitária eu achava importantíssimo, porque já me aconteceu telefonarem pessoas, colegas até, estou-me a lembrar de uma estomatologista que me telefonou,
E é claro que estas coisas precisam de explicação e não podem ser telefonemas simples ou que a pessoa não acredite que está do outro lado. E o que lhe posso dizer é que, de certeza, que em 2 dos casos, pelo menos que eu me lembro, pessoas estavam ansiosíssimas, que não sabiam como é que haviam de fazer, por exemplo, uma estomatologista, e também uma mãe de um aluno de uma escola, e posso lhe dizer que fiquei muito contente porque percebi, e dei o meu telefone, está sempre à disposição a quem eu dou, não tenho capacidade de responder a toda a gente, que se estabeleceu um laço de confiança e de compreensão da melhor atitude a ter. Porque é aí que está o ganho da luta contra a epidemia. E a comunidade universitária é uma comunidade privilegiada em relação à outra população, que devia servir de transmissão da boa informação, de comunicação. E estas pessoas, de certeza absoluta, que nos seus amigos e no seu meio vão transmitir aquilo que acabou por ser consenso na nossa conversa. E de uma pessoa que não era esperada. É um médico, tem informação, mas as pessoas andam na correria do dia a dia, são muito especializados às vezes na sua função, mas não são na epidemiologia, na saúde pública, e não estão informados no momento, e há uma catadupa de informação, como sabe hoje em dia, e só ajudar a ler e explicar partes que são específicas, como é este caso, é muito importante, que as pessoas não têm tempo e não vão ver. Portanto, eu fazia um apelo à comunidade universitária que servissem de informadores da mensagem correta. Eu acho que... E ajudar a desfazer mitos e fake news, estou cá para isso, se eles aparecerem, mas discutir até à exaustão, porque a pessoa deve dizer não. Não, porque é assim que está a correr a informação. E se eu, no fim, for ela a pessoa a dizer que já diz sim, é uma vitória, porque, de facto, aqui não há lugar para outra atitude que não seja... Porque é uma batalha, há uma mortalidade que é muito importante. Porque há 5% das pessoas que têm que ser atendidas em cuidados intensivos, cuidados de última linha. E aí, 2%, 3%, e depois depende dos países, parece que agora até está a acontecer mais do que na China, depende da nossa capacidade de evitar que vão tantas pessoas por aí. E não são só idosos, há pessoas novas. E eu só queria deixar uma mensagem que é bom que isto nos faça medo em termos de ansiedade, mas que a ansiedade se traduza em procura, a ansiedade ter a informação e transformação em comportamentos corretos. É muito importante a questão da informação, mas ela deve ser seguida pela apropriação por parte do dono dessa informação que lhe foi fornecida ou a que ele teve acesso por outra forma, que se transforme de facto em conhecimento e um conhecimento que o leve de facto a adotar comportamentos absolutamente saudáveis e salutogénicos. Eu acho que a base para combater esta epidemia é, como muitas outras coisas da vida, o conhecimento por parte dos profissionais de saúde, o conhecimento por parte daquilo que compete à comunidade perceber, que são comportamentos, é a disponibilidade das pessoas se ajudarem. Nós estamos a viver um momento único na história da saúde em Portugal. Está nas nossas mãos, dos serviços de saúde e da comunidade, combatê-la, e é também a concertação entre estes vários parceiros. E depois a serenidade, o ser ativo, proativo, ser incisivo nas medidas que estão a ser tomadas. Não quer dizer que as pessoas não tenham devida serenidade, porque sem serenidade, de certeza que isto custa muito mais a fazer. E, portanto, sabendo nós como é que esta doença, qual a origem desta doença, sabendo nós os sintomas desta doença, sabendo que ela está associada, esteve no início até chegar a Portugal, a um conjunto de sintomas provindos um conjunto de sintomas que algumas pessoas que tinham vindo de outras áreas do globo fizeram de facto contrair a doença, sabendo nós muita coisa já sobre a doença. No fundo é isso, sobre as formas de transmissão, que voltas a repetir, que se transmite pelas gotículas que nós emitimos quando falamos, quando tossimos, sabendo nós que há um conjunto de práticas comunitárias
desde a etiqueta respiratória, que é saber tossir, é saber usar lenços descartáveis e colocá-los à primeira utilização num recipiente apropriado, é a questão da lavagem das mãos bem feita, é a questão do afastamento de alguma perda por uns tempos de alguns hábitos sociais que nos dizem tanto, com o aperto de mão, o beijo, a carícia, etc. É estarmos com esta distância razoável, pensamos que é uma distância razoável, sabendo isso, sabendo que há uma comunidade científica que tem conhecimentos para tratar esta doença e sabendo nós que há um conjunto de medidas de saúde pública de que já falámos, o isolamento, a vigilância ativa, o acatar as ordens no bom sentido, aquilo que foi combinado e negociado entre o médico de saúde pública e a pessoa que é um contacto de um doente, nós estamos convencidos que podemos de facto, apesar de tudo, evitar que esta epidemia possa ter, em termos de mortalidade, os números que são conhecidos, não é? Sabem, está dito que esta epidemia tem uma taxa de mortalidade, isto é, das pessoas que adoecem, pode haver uma taxa de mortalidade, está a haver entre os 2 e tal por cento e os 4%, já as zonas é 3 e tal por cento. Portanto, é uma taxa de mortalidade de 2 a 3%, é importante porque morrem pessoas, não é? Nem que fosse 0,1 era mau. Depois é uma doença que se propaga muito facilmente, é uma doença que 80% das pessoas que a contraem parecem ter doença benigna, sem nenhum problemas, 15% já precisam de cuidados mais diferenciados e 5% precisam de cuidados intensivos. Portanto, era neste balanço que devia haver aqui um grande envolvimento comunitário. Vocês, como disse o Dr. Eugénio, departamento de uma universidade e de uma academia com história de cultura e de conhecimento, têm uma faceta muito importante que é transmitir estas medidas. E, de facto, para terminar, quando há pouco falou na questão, aquela questão dos bares, e eu acho que, de facto, para além das grandes medidas que as entidades públicas, o Governo, o Ministério da Saúde, as autarquias que estão, como disse o Dr. Eugénio, nós já tivemos 2 autarquias, temos pedido aos nossos colaboradores, aos nossos colegas que estão nos conselhos para falarem amplamente, e estão feitas imensas reuniões, primeiro para transmitir esta mensagem, depois para coordenar ações, e nós próprios já tivemos 2 reuniões com todos os presidentes de Câmara aqui da Comunidade Intermunicipal, mas de facto este esforço é absolutamente decisivo para que de facto nós possamos ter ter como objetivo que isto traga o mínimo possível de danos à população, e de facto nós estamos convencidos que estamos absolutamente convencidos que é obrigatório, cada um no seu lugar, fazer aquilo que lhe compete, e era esta a mensagem que nós queríamos deixar aqui. Mais uma coisa, consegue prever mais ou menos quanto tempo é que estas medidas que afetam no fundo o nosso dia-a-dia vão perdurar? Estas medidas restritivas? Sim. Isso depende muito da evolução. O que é importante é que que as entidades e os responsáveis façam a cada momento aquilo que é necessário fazer. E neste momento, se calhar, vamos escalar para um conjunto de medidas restritivas sociais mais mais intensas e de maior impacto. É possível que isso aconteça. Aliás, há zonas no norte do país, há uma zona no norte que já tem algumas medidas. Eu acho que aquilo que me parece é que já, por todo o país, já há um conjunto de medidas que estão a ser tomadas, com uma gradação ainda mais pequena, mas nós já todos conhecemos isso. E, portanto, a ideia que há é que a cada momento há que, de facto, tomar as medidas que esse momento da evolução da epidemia exigem. E nós, neste momento, se calhar temos que, os poderes públicos, os setores dinâmicos da sociedade aliás, eles estão a tomar muitas decisões, sempre naquele pressuposto de evitar os grandes aglomerados de pessoas. Agora, temos mesmo, percebendo que pode haver aí momentos que se tenham que tomar medidas mais difíceis, há um conjunto de regras que têm que ser implementadas, como o não assambarcamento de víveres,
de produtos que são essenciais para nós, mas também para os outros. Temos que pensar sempre nos outros. É fundamental isso. E, portanto, nós não lhe podemos dizer aqui, temos uma noção de que, por exemplo, na China, o processo mais grave desta epidemia, o tempo mais danoso desta epidemia durou para aí 10, 12 semanas. É o que nós podemos dizer. Mas em saúde e em medicina nem sempre nem nunca, não é? E temos essa ideia que, agora, o que de facto há que reter é que em cada momento corresponde a um conjunto de medidas sociais e de saúde pública. Mais uma coisa aqui, as unidades hospitalares da zona centro estão preparadas para receber um número elevado de casos? Isso inscreve-se naquilo que disse há pouco. Sim. Nenhum país do mundo está preparado para receber, num curto espaço de tempo, se nós deixarmos o vírus à vontade, provavelmente numa semana temos o pico e isto passa no instante, com uma elevada mortalidade e com elevados danos posteriores. A questão das medidas de contenção, estas medidas mais gravosas em termos de limitação de liberdades individuais, de aglomeração, etc., é paradoxal. Quanto mais tempo as pessoas sofrerem esse problema, essas medidas, que significa que a epidemia está a durar mais tempo, mas com um pico mais baixo, melhorando a possibilidade de resposta dos hospitais, como eu já tentei dizer há pouco. E daí toda a nossa luta para atrasar a velocidade de progressão. Porque não há nenhum país no mundo que esteja preparado para, de um momento para o outro, receber uma avalanche de doentes assim. Faz-se, como sabe, ainda há pouco falei na questão de hospitais temporários, como são as tendas, para nos preparando-nos para o pior dos cenários e tentando que ele seja o melhor. Portanto, quanto melhor trabalharmos e quanto melhor a sociedade também contribuir, melhor teremos a capacidade de resposta. Porque os doentes que vão inadvertidamente, que não precisam de ir, vão prejudicar, vão aumentar. E já sabe, Portugal tem muito instalou-se esta, que não é culpa das pessoas, com certeza é culpa de toda a gente, ou de ir à urgência demasiadas vezes. E a urgência de hospitais diferenciados, como é o hospital aqui nosso, por exemplo, que nem todos os hospitais nesta fase são de referência, à medida que for havendo necessidades vão abrindo mais, como de referência para a doença. Isso prejudica os doentes que realmente precisam de atendimento especializado porque consomem recursos. E nesta fase é importantíssimo que aquilo que eu disse há pouco, que não haja esta corrida, a ansiedade tem que se transformar em comportamentos corretos. Portanto, eu estou convencido e acredito e creio que conseguimos dar a resposta à nossa altura. Também somos um país que tem capacidade de fazer isso, mas depende muito se... Imagino que há uma ansiedade... Isto depois é gradual, porque tem que ser tomadas medidas consoante a situação e que envolvem o governo, envolvem outros setores, não é só a saúde e ao nosso nível. Eu gostava só de dizer uma coisa ainda em relação à transmissão do vírus, que é muito importante. Ao contrário da gripe, este vírus transmite-se com muita pouca eficácia, muito dificilmente antes do início dos sintomas. O que é que isso quer dizer? Que as pessoas, em geral, e as pessoas com os devidos cuidados, como já aqui foi enfatizado, quando tiverem os primeiros sintomas, febre, tosse, dificuldade respiratória, normalmente começa com febre, se retirarem do contacto com outras pessoas e procurarem ser atendidos, geralmente, mas por interposta pessoa, com proteção, com segurança, ainda vão a tempo, porque ele só se transmite eficazmente a partir do início dos sintomas, enquanto na gripe começa antes. Portanto, isso é muito importante, porque as pessoas podem estar tranquilas também, não pensando que é como na Idade Média, que ajudou a lepra, que as pessoas tinham que se afastar e traziam uma sineta, porque se tiverem o comportamento adequado e procurarem afastar-se, estão a tempo de evitar muito contágio. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Era esta nota que perspassou durante todas as nossas intervenções, de uma necessidade, de um grande envolvimento dos profissionais de saúde, mas também da comunidade, dos seus diversos setores, o apelo a que as pessoas de facto captem e divulguem informação
fidedigna. Hoje há boa informação. Nas televisões portuguesas, para além de as notícias mais ou menos alarmistas ou sensacionalistas, como a outra houve, tiveram o cuidado de levar pessoas da saúde pública, da infecciologia, da pneumologia, homens e mulheres reputados do ponto de vista técnico-científico, que transmitiram informação importantíssima para a população. E é essa informação que nós queremos que ela seja reproduzida, e há setores, como disse o Dr. Eugênio, que têm bem a obrigação intelectual de a fazer. Portanto, esta disponibilidade, este conhecimento e esta serenidade para levarmos a bom porto esta luta contra esta epidemia do século XXI. Ok. Muito obrigada pela vossa presença, por terem sido aqui a Muito obrigado. entrevista. Obrigado. Estudantes para estudantes. TVAC.